Livro de Ruth. Logo em seguida estaremos ouvindo a mensagem pela nossa irmã Érica. O nosso Deus, Ele trabalha, Ele faz, Ele pode, Ele é, Ele tem. E é interessante porque o livro de Ruth é comparado como uma história de amor. Uma história de uma perfeita amizade, cumplicidade. E essa história, ela começa quando a fome chegou na terra. Nos dias de Juízes, quando os juízes julgavam, houve uma grande fome na terra, pelo que um homem de Belém de Judá saiu para peregrinar nos campos de Moabe. Ele sai de Belém, ele vai para Moabe. Ele, sua mulher e os seus 2 filhos. E o nome dele era Elimeleque. E o nome da sua mulher, da sua esposa, era Noemi. E o nome dos seus 2 filhos era Malom e Quilion. Eles eram efrateus de Belém de Judá. E eles foram para os campos de Moabe. Ora, lá em Belém era a casa do pão, casa da bênção, tinha prosperidade, tinha tudo quanto eles precisavam. A história também nos conta que a casa de Ruth ou de Noemi era uma casa próspera, abençoada. A história também nos diz que os viajantes, quem chegava, parava para comer pão, Sandra, na casa de Noemi. E é lindo porque Noemi era aquela pessoa servidora, aquela pessoa que botava a mão na massa, que fazia o pão, que servia. E os livros históricos nos contam que Noemi, sempre com o seu sorriso no rosto, era uma família farta e abençoada, próspera, cheia da bênção de Deus. Mas de repente, na casa de pão, faltou pão. E o que fazer quando na casa do pão falta pão? O que fazer quando no tempo de fartura, quando os visitantes chegavam, quando tinha abraços, tinha alegria, mas de repente a escassez chega e não existia mais aquela alegria, aquele gozo, aquela disponibilidade, porque quando se falta, irmãos, o pão, com certeza a tristeza chega, o semblante muda. Mas eles saem. Elimeleque, o esposo de Noemi, chama sua esposa, seus 2 filhos e parte para Moabe. E eu já quero começar essa palavra, ou essa reflexão, te dizendo algo forte que Deus colocou no meu coração ainda ontem à noite. Não tome decisões precipitadas. Não faça aquilo que eu não tenho, mando você fazer. E essa palavra foi tão forte dentro de mim, que eu senti no meu coração de trazer para os vossos corações. Muitas das vezes nós pensamos em tomar algumas atitudes, e o Senhor diz: pare, tenha controle, tenha discernimento. Belém sempre será Belém, com pão ou sem pão. Eita glória, aleluia. Belém sempre será Belém.
E eu quero te dizer que a tua casa sempre será a tua casa. Glória a Deus. Elimeleque, ele parte. Ele vai para Moabe. E nós sabemos que o povo de Moabe é um povo contrário, ou que vive contrário à vontade de Deus. É um povo que veio da descendência de Jó. Quando houve ali um incesto, né? Então esse povo surgiu daquela época. Então esse povo, ele fazia as coisas, tudo, os moabitas, eles faziam coisas ao contrário da vontade de Deus. E nós vemos que Moabe não estava longe de Belém, mas tinha sofrido com a fome. E os personagens deste livro, irmãos, ele tem muito a ver com as nossas vidas nos dias de hoje. Nós vemos que, muitas das vezes, muitos de nós temos tomado direção que Deus não quer que nós tomemos. E eu já quero deixar bem claro nesta manhã: não temos tempo mais para errar. Não temos tempo mais para fazer coisas que não agradam a Deus. Irmãos, estripulias fazem aqueles que é jovem e principalmente aqueles que não conhecem a Deus. Mas nós já conhecemos a Deus e sabemos que Ele está no controle de todas as coisas. E é interessante que quando eles chegam em Moabe, eles ficam por ali, eles passam um tempo, mas de repente Elimeleque morre. Morreu o marido de Noemi. E ficou ela e os seus 2 filhos. Então, naquela época, quando o marido falecia ou morria, os filhos homens, eles tinham assim a responsabilidade de fazer aquela família prosperar, crescer, tomar conta da sua mãe. A viúva ficava amparada, provida. Por quê? Porque tinha filhos homens para cuidar dela. Mas de repente os filhos, eles tomam para si mulheres moabitas. E o nome de uma era Orfa. E o nome da outra, Ruth. E eles ficaram ali aproximadamente, a Bíblia nos diz que ficaram ali quase 10 anos. Mas de repente, alguma coisa acontece. Irmãos, quanta tragédia dentro de uma família só. Deixa eu te dizer algo. Quando Deus tem um plano na vida de alguém, irmãos, pode quem quiser ficar na frente, Deus vai cumprir com os projetos dele. E sabe o que aconteceu? Morreram os 2 filhos de Noemi. Morreu Malom e Quilion. E ficou Noemi desamparada. Eu quero te dizer nesta manhã que você pode até estar se sentindo desamparada ou desamparado, mas sinta o cuidado de Deus na sua vida. Sinta a proteção de Deus na sua vida. Viva os cuidados do Senhor, porque Deus, ele ainda é especialista em transformar tragédias em dias de glória. Aleluia, glória a Deus. Os 2 filhos morrem. Fica Noemi, fica as 2 viúvas desprovidas de um homem, de alguém que tome a frente da família. E é interessante porque mesmo Noemi estando desamparada, veja que Noemi, ela era o quê? Uma boa sogra. Porque Orfa e Ruth não saíram de perto dela enquanto ela estava ali em Moabe. Elas continuaram vivendo a sua vida. Mas de repente, Noemi ficou sabendo que Belém havia sido visitado por Deus. E que a bênção de Deus continuava lá. A fartura voltou. O pão chegou.
Noemi ficou sabendo, ouviu falar que o Senhor tinha visitado o seu povo dando-lhe pão. Pelo que saiu do lugar onde ela estava, e as suas duas noras com ela. Noemi tomou uma decisão no seu coração: vou voltar. Vou voltar para a casa do pão. Vou voltar para a minha casa. Disse Noemi às suas duas noras: fiquem aqui, voltem, porque eu não tenho mais nada para lhe oferecer. Eu não tenho mais filhos, eu não tenho mais a pretensão de casar, e mesmo se eu casar, não tem mais tempo de vocês casar com os meus filhos. Foi quase Noemi dizendo assim: eu já estou na menopausa, não gero mais, não tenho mais fruto, e vocês não têm mais tempo para viver comigo, eu não tenho mais nada para lhe oferecer. É tão interessante, irmãos, porque tem pessoas que só querem ficar perto de nós quando nós temos algo para oferecer. Quando nós temos algo para dar. E de repente, quando nós não temos mais nada para dar, alguém nos abandona, nos deixa de lado. Faz até que nem nos vê. Por quê? Porque alguém cresceu, porque alguém tem, e passa a nos desprezar. Mas é tão linda essa amizade. É tão linda essa amizade de sogra para com as noras. Porque elas estão ali do lado dela. A Bíblia nos diz que elas foram até a fronteira, Sandra, caminhando as três juntas. E eu penso que Noemi vai pensando ali: vai ser tão difícil para elas duas. São moabitas, não servem ao nosso Deus. Vai ser tão difícil para elas, vai ser escasso. E a história nos conta que elas chegam na fronteira de Moabe para Belém. E Ruth para, olha para elas e diz assim: minhas filhas, voltem. Que Deus continue vos abençoando. Que aconteça na sua vida o bem que vocês fizeram a mim, aconteça na vida de vocês. Que vocês sejam providas. Voltem para a casa dos seus pais. Eu não tenho mais nada para lhe oferecer. Voltem. Aí é interessante que estavam as três juntas. Órfã, olha para a sogra, beija a sogra e até chora. Se despede e volta. Noemi olha para Ruth e diz: volte, minha filha, siga o seu caminho. Ruth com um propósito no seu coração. E disse: eu não te abandono. Eu não te deixo. A partir de hoje, aonde você inclinar a sua cabeça, deitar a sua cabeça, eu deitarei contigo. Aonde você pousar, eu pousarei contigo. Aonde você morar, eu vou morar contigo. O seu Deus será o meu Deus. Irmãos, uma atitude faz com que outra pessoa se converta através de você, através das suas ações, através da sua atitude. Eu já quero te dizer, tem recomeço para você. Você está vivo. As suas decisões vai alinhar a tua história. Vai fazer com que pessoas se voltem para Deus. Ruth diz: aonde você morrer, eu morrerei contigo. Aonde você for sepultada, eu vou ser sepultada também. O teu Deus será o meu Deus, a sua casa será a minha casa, e ponto final. Eu não abro mão de ir contigo. Foi a mesma coisa que dizer assim: você não tem nada para me oferecer, mas eu não abro mão de você. Eu vou cuidar de você. Você não tem mais filhos, mas eu vou cuidar de você. Aleluia. E a Bíblia diz que órfã volta.
E foi a última vez, ou a última vez que Orfa, ela é mencionada na Bíblia. Tem pessoas que não entendem que a trajetória de dor que você está vivendo, que você está passando, é tão somente um recomeço para uma grande história que Deus já está planejando na sua vida e na sua história. Ela volta, Orfa volta, mas Ruth continua caminhando com ela. E é interessante porque a Bíblia nos diz que, de longe, as mulheres avistam Ruth e Noemi. E elas se aproximam. Quem é aquela? É Noemi que está vindo. Noemi está voltando. E as mulheres a conheciam. Só que Noemi, ela volta desprovida. Quando ela saiu, eu fico me imaginando, irmãos, quando eu estou lendo. Quando ela saiu abastada. Ela saiu cheia, provida. Porque ela tinha coisas para levar. Mas agora ela volta. E ela volta sem marido. Ela volta sem os seus filhos. E ela volta apenas com uma nora. E ainda mais moabita. Tem pessoas que olham para você e diz: quem era ele? Quem era ela? Olha só o que é que está acontecendo com ele. Olha só o que está acontecendo com ela. Mas eu tenho uma palavra de Deus para o teu coração nesta manhã. Não se aflinja com algo que ficou para trás. Passou. Deus tem um novo recomeço na sua vida. O que passou, passou. O que perdeu, perdeu. Ficou, irmãos. Deus tem um novo recomeço. Você está vivo. Olha aí para o teu irmão. E diga a ele nessa manhã: você está vivo. Deus tem um novo recomeço na sua história. Não viva do passado. Viva de coisas novas, de oportunidades novas que Deus está colocando na sua história. Você chegou, então bate a poeira. Decida viver o novo de Deus. E as bênçãos de Deus continuam na tua vida e na tua história. E é interessante porque aquelas mulheres se aproximam de Noemi. E diz: Noemi, você voltou. E ela diz: não me chame mais de Noemi. Me chame de Mara. Porque a minha alma foi afligida. Noemi estava dizendo: eu estou amargurada. Noemi estava dizendo: eu não sou mais a mesma mulher. Eu não sou mais aquela que vocês iam para minha casa, faziam banquete. Eu voltei, mas eu estou desprovida. E eu quero dizer para você nesta manhã: vocês podem até estar desprovidos de coisas, mas você está cheio da presença de Deus. Você pode até estar desprovido de algo, de coisas, de pessoas que viviam ao teu redor. Mas deixa eu te lembrar de algo. Você tem a presença de Deus na sua vida. E Deus jamais te deixará. E Ele sempre levanta alguém para estar com você, para estar ao seu lado, para somar com você, para fazer a diferença onde você chegar. Orfa passou, mas Ruth continuou. E é interessante que Ruth chega com Noemi, chega na terra que era dela, na casa que era delas. E quando eu estou pregando sobre elas, parece que eu estou vendo elas tirando as poeiras das coisas, organizando as suas coisas, ajeitando alguma coisa. Mas a história nos conta que naquela época, era a época da colheita. Deus te leva no tempo certo. Deus te leva no momento certo. E começa a passar pela porta de Noemi as mulheres que iam para o campo, os homens que iam para o campo. Ruth fica prestando atenção e pergunta: quem são esses que estão passando? Para onde eles vão? Ah, minha filha, é o tempo da colheita. Eles estão indo colher.
E as pessoas desprovidas, elas vão rabiscar espigas. Elas vão colher aquilo que sobra. Olha só, como Deus coloca alguém que vai suprir as necessidades, alguém que não é preguiçoso, alguém que não é prepotente, alguém que não é arrogante, alguém que chega para fazer a diferença. Se preocupe não, Deus vai colocar na tua vida alguém que vai chegar para fazer a diferença. Ruth chegou, pediu permissão, irmãos, para Noemi. Disse: a senhora deixa eu ir colher? A senhora deixa eu ir colher lá nos campos? Noemi dá algumas orientações a ela e diz: tenha cuidado. Para onde você vai? Fique perto das moças decentes, para que não dê o que falar. Vá, minha filha, pode ir. Aí é interessante que a história nos diz que logo cedo Ruth se levanta, se organiza e vai. E quando as moças passam, ela acompanha. Deixa eu te falar. Tenha cuidado com quem você está acompanhando, quem você está trazendo para perto de você. Tenha vigilância, tenha cuidado, preste atenção nas pessoas que você está trazendo para perto de você, para dentro da sua casa e para a sua vida, e até para o seu trabalho. Ruth acompanha e vai. E ali dava direito para eles escolherem. Por quê? Porque ela era desprovidas. E ela começa a colher. E ela começa, e vão se passando os dias. E ela está colhendo. Ela está fazendo o que, irmã Jeane? Trabalhando. Ela está rabiscando espigas. Ela está trazendo o que? Alimento, provisão para dentro da sua casa. Você não está percebendo. Mas no momento que você chegou aqui, o Senhor falou ao meu coração: diga para alguém que chegou aqui nesta manhã que eu estou trazendo uma provisão muito grande para dentro da sua casa, para dentro do seu lar. Não se desespere, não se precipite, porque a provisão vem de Deus para a tua vida. E Deus, Ele está marcando o momento certo, a hora certa, para algo lindo, glorioso acontecer na sua história e através de você. Aí é interessante porque ela começa a trabalhar. Ela começa a levar alimento, provisão. E as coisas parecem que estão indo tudo bem. Não tem momento que você olha e diz: ah, está tão bom. Deus está mandando o alimento dos dias. Deus está mandando o dinheiro de pagar o cartão. Deus não tem deixado faltar o feijão, o arroz, a carne. E as coisas parecem que vai se acomodando. Vai ficando lá, olha. Só que tem uma coisa. Você não está percebendo que o que Deus está preparando para você é algo surpreendente. Que os teus inimigos vão ficar de boca aberta com o que vai acontecer. Com o que está para acontecer. Ruth estava rabiscando. Irmãos, eu me imagino, é pensamento meu, vamos conjecturar, que na cabeça de Ruth nem passava que algo glorioso ia acontecer. Meu Deus do céu. Ruth está trabalhando, parece que está tudo normal. Está tudo bem, mas de repente, sabe quem vai chegando? O dono do campo. Eita glória. Aleluia. Vai chegando Boaz. Olha que nome lindo. Boaz. Vai chegando Boaz. E eu, sabe como é que eu imagino Boaz chegando? Em cima do seu cavalo. É um pensamento que chega assim na minha mente. Ele era o dono do campo, o dono das terras, o dono da fazenda. E ele olha, começa a contemplar. Ele começa a olhar o quê? Quem está trabalhando, quem está rabiscando, quem está colhendo. Porque a sua colheita, irmãos, era uma coisa linda. Os seus trabalhadores estavam ali colhendo para ele, não é? E tinha também aqueles necessitados que ia colhendo.
as espigas para se alimentarem. E Boaz olha de longe e percebe que ali tinha uma moça diferente. Boaz olha de longe e percebe que tem uma moça no meio das moças que era diferente. E ele pergunta aos seus trabalhadores: quem é aquela moça? Ela é nova por aqui? Eita glória! Quem é aquela moça? Aquela é diferente, eu ainda não tinha visto ela por aqui. Aí alguém diz: aquela moça é a nora de Noemi, a viúva, a moabita. Olha, está acontecendo uma coisa tão linda na vida dela. Eu estou usando as minhas palavras. Está acontecendo uma coisa tão linda na vida delas, porque mesmo ela sendo moabita, ela veio e ela está cuidando da sua sogra. E ela está trabalhando, ela está colhendo para dar sustento à sua sogra, porque elas não têm o que viver. Aí Boaz de longe olha: eita, coisa linda. Olhe, tenha cuidado com ela. Chame ela para comer conosco. Eita glória. Diga a ela, fale para ela que ela pode tomar água com as nossas servas. Deus, Ele sempre abre uma exceção na vida daquele a quem Ele já escolheu. Na vida daquele a quem Deus já tem um plano. Aí é muito lindo, irmãos. Porque ela chega e diz: fale para ela, vem tomar água com as minhas moças, com as servas. Não deixe ela por aí não, para ninguém mexer com ela. Diga para os empregados que ninguém mexa com ela. Você crê que Deus está dando uma ordem a alguém para ninguém te tocar? Para alguém tomar conta de você? Para alguém lhe proteger? Para alguém somar com você? Você crê que Deus é o Deus que marca encontro, marca a hora certa e no momento certo? Ruth está lá trabalhando, mas de repente diz assim: chama Ruth para que ela venha comer conosco. É lindo, sabe por quê? Porque se pegava o pão, se deitava no vinho e comia. Glória. Tomava água ali, ó, dos seus senhores. E sabe onde é que Ruth está? Ruth está sentada ao redor dos seus senhores. E é lindo porque Ruth tem a proteção de Deus. Ruth agora tem a proteção do seu senhor Boaz. E ainda tem mais uma ordem. Qual, irmã Jeane? Fala para os servos que estão colhendo, que quando eles passarem, eles dêem uma sacudida e as espigas caiam. E aquelas espigas boas que caírem, eles não tornem para apanhar, fica para ela. Eita glória. Veja uma coisa: o Senhor te levanta no meio do nada, daquilo que nada é seu, daquilo que nada te pertence. Ainda diz mais assim para o dono da colheita: diga para os servos que quando eles forem caminhando, dá uma balançada no balaio das espigas. Eita glória. Para que caia uma espiga boa. Agora imagina só, Ruth está colhendo. Só que ela não estava só. Enquanto aquele balaio é sacudido, sabe o que acontecia? As espigas boas caíam. Aí pegava Ruth e pegava quem estava perto dela. Você crê que até aqueles que estão perto de você serão abençoados por Deus, por aquilo que Deus vai fazer na tua vida? Descanse o seu coração. Descanse a sua alma nesta tarde, porque o Deus da provisão, Ele está aqui. E Ele está cuidando de você, Ele está cuidando dos seus. Ele está fazendo algo novo acontecer. Ele está fazendo algo novo acontecer. Não se preocupe. A irmã Jeane, está doendo. Está tão cansativo. Está tão cansativo. Agora veja comigo. Quando Ruth chega com aquela porção grande de espigas boas, Noemi olha para Ruth e diz: minha filha, me diga onde é que você está colhendo. Está vindo espigas demais. Tem muitas sementes.
De onde é que está vindo tanta semente boa? Ela diz: eu estou lá no campo de Boaz. É o Senhor da terra. Aí sabe o que acontece? Dentro da cabeça, do coração de Noemi, acende uma luz. Naquele momento que se dá uma direção, que Deus dá direção para você passar. Até pregar, eu estou pregando diferente hoje. Aleluia. Porque tem uma unção gloriosa neste lugar. Tem uma unção gloriosa neste lugar. Aleluia, glória a Deus. Deus está trazendo provisão para a vida de alguém. Deus está mandando uma unção de proviastéria diferente na vida de alguém. Alguém vai lhe encontrar. Alguém vai perceber que você é diferente, que você é mulher de Deus, que você é homem de Deus, que Deus vai se utilizar de você para uma grande obra, para algo glorioso. Eita glória, aleluia. Oh Espírito Santo. Aí sabe o que acontece, irmãos? Quando chega o dia da comemoração, o dia da festa da colheita, Ruth passou todos aqueles dias colhendo, mas a festa da colheita estava se aproximando. A festa em comemoração, a colheita estava se aproximando. Aí Noemi diz: olhe, minha filha, eu vou aqui arrumar um vestido bem lindo para você. Você se perfume hoje. Você fique linda. Você é jovem. A história nos diz que elas tinham aproximadamente de 20 a 28 anos no máximo. Tanto Ruth como Orfa. Eram meninas jovens. Eram novas. Aí ela diz assim: se arrume. Se perfume. Glória. Aleluia. Tire todas as impurezas. Imagina só, irmãos, se alguém te encontrou, ou encontrou Ruth, toda cheia de poeira. Vamos dizer no nosso linguajar aqui nordestino, no meio da paia da cana. Eita glória. Irmãos, com aquele pano enrolado na cabeça. Eita glória. Aleluia. Todas com as suas pernas, com certeza, naquela época não estava nem as canelas de fora, mas estava tudo empoeirado. As suas mãos, as suas unhas não estavam feitas. Com certeza estava cheia de terra. Por quê? Porque estava trabalhando, estava na poeira. Cada vez que ela metia a mão, era mãos de quem trabalhava. Mas alguém a conheceu pelo seu trabalho, pelo seu movimentar. Agora vem comigo nessa manhã. Você acha que Deus não está percebendo você nesse trabalho de ciclo de oração? Você acha que Deus não está te vendo? Ou não viu da forma que você saiu angustiada da sua casa para chegar até aqui? E o Senhor está falando conosco nesta manhã. Eu tenho provisão e mudança de história na vida de alguém nesta manhã. Eu estou assinando vitória, decreto, para a vida de alguém que chegou nesta manhã. Oh Espírito Santo. Para alguém que está aí na sua casa e diz: eu não sei como me movimentar, eu não sei o que fazer. Eu tenho uma direção de Deus para a tua vida. Faz aquilo que você sabe. Faz aquilo que você pode. E Deus vai te enriquecer. Deus vai dar direção. Deus vai marcar encontro. Deus vai fazer aquilo que você não pode fazer. O nome de Ruth, irmãos, aparece 12 vezes dentro do seu livro. E é lindo porque só tem 4 capítulos. E o seu nome aparece 12 vezes. Mais do que o nome de qualquer outra pessoa num livro tão pequeno. Ruth ainda teve o privilégio de ter o seu nome no livro. Porque dentro da Bíblia, dentro da nossa Bíblia, só existem 2 livros com nome de mulher, que é Esther e Ruth. E Ruth foi uma das privilegiadas. Eita glória. Ruth nem sabia que estava ali vindo algo tão grandioso para a sua vida, que ela viria a ser a avó do Salvador, ou a bisavó do Salvador. Eita, coisa linda. Participar, olha, da genealogia de Jesus. Tem gente que olha para você, você está lá no meio da paia da cana. E o Senhor diz: eu vou te achar.
eu já te achei. Eu já te encontrei. Aí você diz: Senhor, eu estou aqui no meio da multidão. E o Senhor dizendo: eu estou de olho em você. Eu já te encontrei. Senhor, eu sou a menor. E o Senhor diz: quando eu quero, eu faço crescer. Eu faço prosperar. Eu derramo a minha graça, a minha unção. Eu dou ousadia a quem não tem. Chegou a festa. Ruth se prepara. Ruth se arruma. Coloca aquele restinho de perfume. É linguajar meu, viu, irmãos? Coloca aquele pouco de perfume, aquele bálsamo que tem. Que tinha. Se perfuma. Porque a gente sempre deixa um pouquinho, um restinho, para uma ocasião especial, não é assim? É assim. Não é? Sempre tem aquele perfume que a gente usa durante o dia. Mas tem aquele que a gente diz: esse pouquinho aqui, eita meu Deus, está já se acabando. Eu vou deixar para uma ocasião especial. Eu vou deixar para quando eu viajar. Eu vou deixar para quando eu ir para a festa. Aleluia. Sempre tem. E quando você usa, usa com tanto cuidado para não acabar. Não é assim? Mas já vai usando e dizendo assim: Deus mande. Deus cuida. Deus mande. E Ele vai mandar e Ele vai cuidar de você. Ele cuida de nós. Lá vai Ruth. Aí a Bíblia nos diz que Noemi, ela aconselha tudo direitinho. E eu acho lindo no capítulo 3, o versículo 1, quando Noemi diz assim: minha filha, eu não te hei de buscar descanso para que tu fiques bem? Eu vou em busca de descanso para você. Noemi entendeu que Ruth precisava ser o quê? Cuidada, amparada, guardada. Ruth não era qualquer moça. Ruth não era qualquer mulher, não. Ela precisava de cuidado, de proteção. E Noemi percebeu isso logo. Por quê? Porque ela estava trabalhando, ela estava cuidando. Mesmo que alguém apontasse ela e dissesse: só é moabita, quero não ficar perto de você. O seu povo é amaldiçoado, o seu povo é maldito. Não quero não chegar nem perto de você. Não se preocupe com alguém que não quer ficar perto de você. Fique perto de pessoas que te traz alegria para o teu coração, irmãos. Se afaste de pessoas que só lhe maltratam, que só lhe fazem mal, que só fazem você adoecer. Não, fique distante. Deus quer nos ver bem. Deus nos quer com saúde. Deus nos quer com disposição. Uma coisa é prova e outra coisa é se abraçar com a prova. Noemi diz: será se eu não quero o teu descanso? Será se eu não quero o teu bem? Eu vou buscar o seu bem. Aí Ruth já diz para Noemi, já diz para Ruth: Boaz é um dos teus remidores. Boaz pode te tirar dessa vida de catadora, de empregada. Boaz pode. Boaz tem poder de te redimir, de te trazer para perto dele. Eita, glória a Deus. Agora, você vai para essa festa. E quando chegar uma certa hora, todos já vão estar cheios de vinho e vão se deitar lá na eira. Eita, glória. E quando Boaz te deitar, que você perceber que ele está dormindo, chegue lá nos pés dele e se deite. Eita, glória. Noemi obedece, vai lá para os pés, ó. Irmãos, era o costume. Não é porque ela estava se oferecendo, não. Ele era o remidor dela. Ela chega lá nos pés e se deita nos pés de Boaz. E a Bíblia diz assim: quando chegou uma certa hora da noite ou da madrugada, naquela hora que a gente estica as pernas, quando ele se estica, ele toca em algo. Quando ele percebe, ele diz: quem é você? O que é que você está fazendo aqui? Irmãos, Érica, Noemi,
estava sem aquele lenço. Noemi estava com o seu rosto descoberto, com a sua face linda. Tanto é que Boaz olha para ela e nem a conhece, diz: quem é você? Ela não estava com aquela cara de catadora, sabe? Noemi olha, Ruth olha para Boaz e diz: sou eu, meu senhor, a tua serva Ruth. Eita glória. Na hora ele se apaixonou por ela. Você é Ruth, meu Deus. Eita. Sabe o que é que ele diz? Tu és bem-aventurada. E por que ele disse que ela era bem-aventurada? Sabe por quê? Porque ela não saiu por aí procurando prazeres, procurando meninos para satisfazer o seu ego. Não, ela ficou lá no lugar certo, na posição certa. Tu és o meu remidor. Aí Boaz se lembra e diz: mas tem um na minha frente. Tu tens outro remidor além de mim. Veja que tem pessoas que perdem a bênção porque decidem não sacrificar, não obedecer. Veja que na história, dentro da Bíblia, existia 2 remidores. E quem sabe um não era para órfã e o outro era para Ruth. Órfã decidiu voltar, a vida vai ser difícil, é melhor eu ficar por aqui mesmo. Tem pessoas dizendo: eu vou ficar por aqui mesmo, é melhor eu voltar. Sabe o que é que está acontecendo? Você está deixando de viver o melhor de Deus, porque abandonou, achando que ia dar muito trabalho, achando que não ia dar conta. Porque Deus não tem negócio com quem é preguiçoso. Deus não tem, não. Quem sabe órfão pensa e diz assim: como é que a gente vai sobreviver? Quem é que vai trabalhar? Tem que ser nós, que nós somos as mais novas. Vou nada, você serviçal. Quem sabe? Órfã não pensou assim. E voltou, e perdeu, deixou de ser abençoada. Mas Boaz diz assim: ainda tem outro remidor. Fique aí quietinha, não saia daqui. Eita glória, aleluia. Fique aí quietinha, se cubra, se esconda. Não deixe que ninguém lhe reconheça. Sabe o que ele estava fazendo? Ele já estava protegendo para ninguém falar dela. Não permita que ninguém lhe deixe conhecer. Fique aí quietinha. Não, eu não vou permitir que ninguém fale mal de você. Que ninguém, saia por aí com conversas diferentes daquilo que você é. Tanto é que ele diz assim: todo o povo sabe que tu és mulher virtuosa. Quando ele diz assim, ele estava dizendo: ó, todo mundo sabe que você é uma mulher de Deus. Você é uma mulher honesta, você é uma mulher que inspira. Ruth é uma das mulheres que inspiram, irmãos, que traz à nossa mente a inspiração para nós sermos iguais a ela, ou parecida. Todo o povo, Ruth, sabe que tu és mulher virtuosa. Eu sou o teu remidor, porém tem outro, e eu vou atrás dele. Eita glória. Se ele não quiser te redimir, eu vou te redimir, mas eu preciso primeiro acertar com ele. Quando ele chega lá, eu vou ser bem prático para concluir. Ele diz: não, eu não tenho interesse, pode ficar com ela, eu passo a minha vez para você. Boaz disse: é comigo mesmo. Só que antes de Ruth sair, ele disse: tira a tua capa, pega aí a tua capa, coloca aqui, enche de trigo, enche de semente. Colocou, e aí pela matemática diz que foi aproximadamente 20 quilos. Encheu o seu manto e disse: vá para casa. Sabe o que é que eu vejo nisso aqui? Pregadora Jaqueline. Sabe o que é que eu vejo? Eu vejo Deus falando conosco e dizendo assim: você não vai sair de mão vazia. Parece que você não fez nada.
Parece que você só se apresentou, mas eu vou encher as tuas mãos. Eu vou encher, eu vou mandar, eu vou suprir. Vá para casa. Enche o seu manto. E ela se cobre, se ajeita e vai. Quando chega em casa, eita, que coisa linda. Quando Noemi percebe e vê, com tanta semente, ela chegou em casa, ela olha e diz: sossegue, minha filha. Se tranquilize. Porque o homem não vai sossegar. Pelo que olha, irmãos, deixa eu incluir essas palavras. Eu penso que quando Noemi viu o tanto de semente que tinha, ele olha e diz assim: com certeza, esse Boaz está muito interessado por você. Então descanse, para ele mandar uma quantidade dessa de semente. Tenha bastância chegando na tua casa, porque Deus se preocupa com você. Deus se preocupa com os teus. Eita glória. Sossegue, minha filha, porque o homem não vai descansar até que conclua este negócio no dia de hoje. Sossegue, porque tem provisão de Deus chegando na tua casa. Sossegue, porque tem provisão de Deus chegando na tua casa. Se preocupe não. Boaz olhar, Boaz resolveu. O homem não quis. Aí Boaz disse: prontamente, então eu me casarei com ela. Alguém que está pensando que algo não vai dar certo, descanse, que Deus está mandando a provisão na sua família. Deus está mandando a provisão na sua casa, aleluia. Tem algo novo de Deus para a tua vida, para a tua casa, para a tua parentela. Deus vai enviar tudo quanto você está necessitando no dia de hoje. Somente descanse e se aquiete, porque o Deus que faz está presente. Ele é fiel e Ele é poderoso. Agora imagina, vem comigo nessa manhã, a próxima colheita. A próxima colheita, quem estava lá? Ruth. Porém, não era mais a serviçal, não era mais a mendiga, a catadora de espigas, não. A rabiscadoras de espiga, não. Era a dona da terra. Você crê que Deus é o Deus que muda protocolo, quebra protocolo para te abençoar? Você não é qualquer uma, você é a dona da terra. Eita glória. Você está passando por momentos de dor, mas não esqueça que a terra é sua. A terra é sua. É Deus que colocou na tua vida e nas tuas mãos. E quando Deus decide abençoar alguém, está abençoado e ponto final. Alegre o seu coração nessa manhã. Alegre a sua alma nesta manhã, porque tem a provisão de Deus chegando na tua casa. Boaz redimiu a Ruth. Boaz trouxe amparo para a vida de Ruth. E eu já estou concluindo e lhe dizendo que Deus tem amparo para a sua vida. Deus tem amparo para a sua história. Deus tem amparo para você que chegou aqui nesta manhã, dizendo assim: Deus, eu não aguento mais tanto sofrimento. Perceba que Ruth, ela viveu a pobreza. Ruth viveu o abandono. Ruth viveu a mudança de religião. Ruth viveu o exílio, desprezo, olhares. E faz parte da genealogia de Jesus. E você? Quem é você no Senhor? Deus quer te levantar com honra, com glória. Se posicione nesta manhã, porque o que Deus está preparando para a sua vida é coisa grande. Vamos ouvir a nossa amada irmã cantora